Olá para você, cabeleireiro, cabeleireira do Brasil e do mundo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos falar sobre cabelo cacheado, cabelo ondulado, crespo, afro, curvatura. Quando você faz uma descoloração num cabelo com esse perfil, por que que alisa? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Mas dentre tantos assuntos que nós vamos destacar que envolvendo o cabelo com curvatura. Se você quiser anotar aí, as perguntas que nós vamos responder e que você merece saber é quais são os tipos de curvaturas e como identificar. Quais são os maiores problemas ao fazer mechas no cabelo com curvatura? Será que é melhor fazer mechas com descolorante ou fazer mechas com coloração? E o amônio e a amônia? Presente no pó, presente na coloração? O que que isso tem a ver com tudo isso? O que que o tioglicolato de amônio, juntamente com o persulfato, como que isso nos ajuda a explicar? E a escova? E a prancha? Quando se faz escova e prancha, o calor, juntamente com a descoloração, o que que isso causa no cabelo? Qual seria, então, um processo eficiente para poder entregar o melhor resultado? Bom, e sobre tratar o cabelo? Qual que é o melhor tratamento? O que que o cabelo lhe precisa? O que você precisa repor para poder manter a curvatura, para poder manter a definição? Essas são as principais perguntas, mas para que você possa entender ainda melhor e ter ainda uma explicação mais ampla, eu trouxe aqui uma especialista em cachos, uma especialista em cabelo afro, cabelo crespo, cabelo com curvatura, porque eu vou trazer ela. Olha os aplausos. Aplausos. E agora que rufem os tambores. Então, eu trago para você Ellen Lima. Bora lá! A Ellen, ela me passou aqui algumas fotos, ela me passou algumas imagens sobre a especialidade dela, né? Porque você pode ver que ela tem o cabelo com curvatura, então melhor do que alguém que trata, que lida com esse perfil de cabelo para poder falar desse tipo de cabelo. A Ellen, ela tem um todo um conhecimento, existe mais de 140 tipos de curvaturas diferentes. Como assim, Ellen? Quais são os Exatamente. tipos de curvatura e como que a gente pode identificar? Vai lá, agora é com você. Então é o seguinte, nós estamos no Brasil, não é verdade? Então o que que acontece? Nós temos aí esses diferentes aí tipos de curvatura, porque existe uma miscigenação muito grande de raças no nosso Brasil. Então, existem classificações aí de curvaturas, tem muito tipo de tabela na internet, cada profissional de cacho, de crespo, trabalha com uma e classifica de uma forma. Só que não tem como você se apegar tanto em um tipo de tabela e falar, esse aqui. Então, é o que eu costumo falar, né, para quem me acompanha lá no Instagram, gente, não precisa se apegar tanto ali na tabela certinho, mas tenha em mente que é muito tipo de curvatura. Então é aonde você fica meio louco, assim, porque. E para vocês terem uma ideia, em uma mesma cabeça, você pode encontrar mais de 5 tipos de curvatura. 3, não é normal um tipo só de curvatura. Então, imagina a variedade que é, gente. Eu tenho aqui uma outra foto que mostra a tabela do tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Explica pra gente aí, Ellen, por favor. Perfeito. Então, é como eu estava falando. Então, para você ter uma direção do cabelo que você vai lidar, foi criada essa tabela, e essa daí é uma que fica bem fácil para você identificar. E chegou a cliente no salão para fazer qualquer procedimento, aí você tem que saber com o que você está lidando naquela hora. Então, o tipo 2, vamos começar por ela, porque o tipo 1 é o liso, né? Não se enquadra no assunto de hoje. O tipo 2 são os ondulados, que é o famoso liso armado, que a cliente sempre reclama que o cabelo não define, que ele não forma cacho, mas tem como modelar ele, fica muito bonito. Eles são de raiz lisa e ele faz a ondulação, ele não faz o espiral, tá?
mas tem como modelar e deixar bonito. E tem uma outra opção, que é essa, né? Sem fazer a escova, tá? O do tipo 3 já é o cacheado raiz mesmo, que é o tipo do meu cabelo. Não sei se dá para vocês verem, mas ele nasce liso e depois ele começa a ondular e depois ele forma o espiral. Forma a mola mesmo, que é o sonho de consumo de toda cacheada. E depois tem os tipo 4, que são os crespos, que são os afro, que tem a raiz mais fechadinha. O cabelo já nasce formando uma curvatura. Só que, dentro dessas 3 classificações, nós temos o tipo A, B e C. O tipo A, ele é mais aberto, tanto nos ondulados quanto no cacheado e no crespo também. O B é um intermediário e o C já é mais fechado, o tipo da mola, da curvatura. Só que dentro de tudo isso, é o que eu falei no começo, não tem como você ficar se apegando demais e ficar com a mente muito fechada só nisso. Porque dentro de tudo isso é onde temos 140 tipos de curvatura. Porque não é sempre igual, e uma mesma cabeça, temos vários tipos de curvatura. Mas o importante é ter esse norte. A tabela te dá uma direção para saber aonde que você, o que você vai fazer. Ao cortar um cabelo, ao finalizar, ao fazer mechas também. Então, por isso que é importante você ter essa noção básica e a tabela nos ajuda nesse sentido. Bom, você falou aí, mas para as pessoas elas poderem entender numa foto, para poder falar sobre esses tipos de cabelo, mas numa visão, né? Para que todo mundo possa conseguir achar esse cabelo entre as pessoas, né? Perfeito. Olha lá, gente. Então, dá para vocês observarem ali na primeira fileira, ali à esquerda, ali acima, os tipo 2, lá em cima, ó. Então, à esquerda, aquele ondulado, que quase não tem onda, ele é bem sutil, é quase um liso, olha lá, o 2A. Depois o 2B, ele ondula com mais força, e o 2C, ele quase forma um cacho. Aí, quando você estimula esse cabelo através da fitagem, o jeito certo de secar, às vezes o 2C, ele forma cacho, tá? Já o 3 são as fotinhas ali do meio. Aí já forma o espiral, que é o tipo do meu cabelo. O tipo A é um cacheado mais solto, ele forma mola, mas não é tão fechadinha. O tipo 3B já é o meu cabelo. Ele forma uma mola intermediária, não é muito fechada, mas ela também não se abre. E o 3C, ele já confunde um pouco com o afro. E o que acontece numa mesma cabeça? Às vezes você tem lá uma nuca do tipo 2, que é... Eu tenho uma nuca mais ondulada, ela meio que ondula. Então é um cabelo misto. Mas eu estimulei hoje, sequei, usei mousse. Mas isso não vem ao caso. Só para vocês saberem como que diferenciam um do outro. E o tipo 4, que são as fileiras lá de baixo, aqueles últimos cabelos lá, que são os afros mesmo. Então, ele já nasce com a curvatura já na raiz do cabelo. E ele tem um caimento mais para cima. E o 4A, que é o primeiro tipo, ele é mais solto. Ele confunde muito com o 3C. Então, é muito normal aqui na minha cidade, por exemplo. Eu tenho muita cliente dessa curvatura mista, do 3C e o 4A. No começo é um pouquinho difícil para você identificar. Mas depois, com a prática, você começa a observar ali, se baseia pela raiz da cliente, já vai ficar mais fácil de você identificar. Depois, olha lá, os 4, B e C já são os afro mesmo, e ele já não forma tanto espiral, os 4, B e C. Ele já tem o formato de Z e não define cacho. Mas existem técnicas que te ajudam também como definir, tá? Tem jeito para tudo, para cabelo com curvatura. E os do tipo 4 são os mais delicados quando vamos trabalhar com mechas. Bom, aqui eu tenho uma pergunta. Falar cabelo com curvatura fica bem acadêmico, falar assim, curvatura. As pessoas falam cabelo crespo ou cabelo afro. Tem o certo, Ellen? Tem o certo, porque curvatura abrange todas essas 3 que eu falei agora para vocês, gente. Porque se falar só o afro, o cabeleireiro ele vai entender, e até a cliente mesmo vai entender que é somente o crespo que nasce crespo desde a raiz, que é o blecão mesmo, aqueles últimos cabelos ali da fileira de baixo. Se falar que eu sou só especialista em afro, vão entender isso. Agora, se falar, você é especialista em cacho,
aí já a pessoa vai pensar que é só o tipo do meu cabelo que forma uma espiral. Quer dizer que eu não vou atender uma afro ou uma de cabelo ondulado? Não. Então a curvatura, ela abrange o universo das curvaturas. Que a partir do momento que o cabelo ele ondula, ele forma onda, ele já está classificado como um cabelo com curvatura. Então é mais acadêmico, como você falou, é mais técnico falar desse termo, porque abrange todas. Ficou bonita a resposta aí, hein? Mas se colocar cabelo com curvatura, nem todo mundo usa o É verdade. termo. Então, Tanto que no meu Instagram, aliás, quem não me segue, bora lá, Ellen Lima Caixas, Ellen Lima Oficial. Eu coloco assim, especialista em cor e em caixas, porque é mais abrangente no sentido da pessoa entender, até das clientes. Aí, chegando mais até mim, aí eu explico, falo nas lives, nas aulas e tudo mais, gente. Até porque eu sou colorimetrista também, então eu coloco os dois, cor e caixas, fica mais fácil.